Luís IX, mais conhecido como São Luís, foi o rei da França de 1226 até sua morte e um santo da Igreja Católica. Era filho do rei Luís VIII e da rainha Branca de Castela, que governou o reino como regente até São Luís adquirir a maioridade. Era um homem de alto porte, de grande beleza, muito imponente. Ele atraía, incutia profundo respeito e suscitava grande amor. Tinha o todo de um guerreiro terrível na hora do combate, mas era o rei mais pomposo e mais decoroso do seu tempo. Foi um rei reformador e lançou as bases da justiça real francesa, na qual o rei era o juiz supremo a quem qualquer pessoa era capaz de apelar para buscar a emenda de um julgamento. Proibiu julgamentos por provação, tentou impedir as guerras privadas que estavam assolando o país e introduziu a presunção de inocência no processo criminal. Era admirado por seus súditos e por toda a Europa como um rei extremamente justo. Chegava a ficar várias vezes na semana sob um carvalho no castelo de Vincennes, ouvindo os apelos e pedidos de seus súditos, de todas as classes. Suas ações foram inspiradas nos valores cristãos, sendo ele um homem extremamente devoto da fé católica, punindo a blasfêmia, jogos de azar, empréstimos de interesse e prostituição, comprando relíquias de Cristo para construir a Sainte-Chapelle e tentando converter os judeus franceses. Casou-se com a rainha Margarida da Provença em 1234 e com ela teve 11 filhos, dentre os quais o rei Filipe III de França, que o sucedeu. Através de sua vasta prole, os descendentes de São Luís chegaram a quase todos os tronos da Europa e América, inclusive o Brasil, sendo todos os atuais monarcas europeus descendentes seus. É o padroeiro da arquidiocese da cidade de São Luís do Maranhão, cujo patronato na cidade de São Luís se deu em razão da cidade levar o seu nome e em sua homenagem. Sua infância seria influenciada pela figura de seu pai, que, unindo o zelo pela religião à bravura marcial que lhe valeu o cognome de O Leão, subjugou os cátaros do sul da França. Segundo os relatos da época, se entendia que seus oficiais tivessem agido mal e impunha em primeiro lugar uma severa penitência a si mesmo, como culpado pelo excesso praticado pelos seus representantes, e em seguida ministrava-lhes severa punição, obrigando-os a restituir o que haviam tomado do povo. Pelo contrário, quando tomava conhecimento de que haviam cumprido dignamente seus deveres, recompensava-os regiamente e os fazia ascender a funções mais honrosas. Foi também o primeiro rei a proibir duelos, anteriormente tolerados e por vezes ordenados a fim de se conhecer o direito das partes. Outro dos traços em que a religiosidade deste monarca se manifestou foi na aquisição da coroa de espinhos e de um fragmento da cruz da crucificação de Jesus Cristo, a Balduíno II, imperador de Constantinopla, por 135.000 libras. Para estas relíquias mandou edificar a capela gótica de Sainte-Chapelle, no coração de Paris, que curiosamente só custou 60.000 libras para construir. Sob este reinado foram também construídas outras 5 grandes catedrais. Em 1244, Luís IX caiu gravemente enfermo de disenteria, a ponto de alguns terem como certa sua morte. Foram organizadas vigílias, procissões e outros atos religiosos pela sua convalescença. E o próprio monarca fez então um voto: caso sobrevivesse, partiria em cruzada para libertar o Santo Sepulcro. Dirigiu-se para Leão, onde se encontrou com o Papa Inocêncio IV, de quem recebeu a bênção apostólica, e em seguida para Aigues-Mortes, onde o aguardavam as embarcações que deveriam conduzir os cruzados ao Egito. A 25 de agosto de 1248, iniciou-se a Sétima Cruzada. Devido a tempestades, mais da metade destas desviou-se da rota, pelo que, ao passar em revista as suas tropas, o rei encontrou apenas 700 cavaleiros, dos 2.800 de que se compunha o seu exército. A cidade portuária de Damietta foi a primeira a ser tomada, em 8 de junho. O exército dirigiu-se então para Cairo, mas sofreu ataques incessantes do emir Fakir al-Din. De fevereiro a abril de 1250, os cruzados cercaram a cidadela de Almansora. O escorbuto e a disenteria dizimaram os soldados e forçaram o rei a bater em retirada. Um traidor lançou então o boato de que o monarca francês se rendera. A maior parte dos soldados rendeu-se e foi aprisionada, tal como Luís IX. Durante o seu cativeiro, o rei encarregou Margarida da Provença de conduzir a cruzada.
Neste período conta-se de os emires do Egito o quererem eleger como sultão, e do nascimento de um dos filhos em Damieta, durante a negociação com seus algozes. Em maio, os cruzados foram libertados sob um avultado resgate pago pela Ordem do Templo. Luís decidiu então prolongar sua estadia no que restava dos estados latinos do Oriente. Reenviou os irmãos Afonso III de Poitiers e Carlos de Anjou para a França, para apoiar a mãe Branca de Castela só no governo do reino. De 1250 a 1253 consolidou as fortalezas de São João de Acre, Cesareia Marítima, Jaffa e Sidom, e conduziu a diplomacia dos cristãos com os poderes islâmicos da Síria e do Egito. Na primavera de 1253, Luís IX tomou conhecimento do falecimento da rainha-mãe regente, pelo que foi obrigado a voltar ao reino, deixando uma presença significativa de forças na cidade de Acre, para sua defesa contra ataques dos muçulmanos. No seu íntimo, nunca se apagou a chama da cruzada. Se teve de abandonar a Síria e retomar o leme do governo em França, guardou sempre a nostalgia da Terra Santa e da campanha pela libertação de Jerusalém. A proximidade em que chegou a sentir-se da cidade cativa na hora da romagem a Nazaré, mais fundamente lhe radicou na alma o voto de regressar um dia, apenas as circunstâncias lhe o permitissem. Luís teve várias trocas epistolares com os governantes mongóis da época e organizou o envio de embaixadores junto a estes. Os contatos iniciaram-se em 1248, com enviados mongóis apresentando uma carta de Eugigdei, o governador mongol da Armênia e da Pérsia, propondo uma aliança militar. A colaboração militar ocorreria em 1259 e 1260, quando os cavaleiros francos de Bohemundo VI, príncipe de Antioquia, e os do seu sogro Etum I se aliaram com os mongóis liderados por Hulagu Khan. Juntos conquistaram a Síria muçulmana, tomando a cidade de Alepo e depois Damasco. Os contatos entre as duas potências ainda se desenvolveriam no reinado de Filipe IV de França, levando a uma cooperação militar entre os europeus e os mongóis contra os mamelucos. Devido aos ataques continuados aos Estados Cruzados do Levante, Luís decidiu levantar uma oitava cruzada, para a qual se apresentaram seus filhos e Eduardo I da Inglaterra, além de numerosos príncipes e senhores. Partiram em direção a Tunis a 4 de julho de 1270. Mais uma vez no mar, outra grande tempestade dispersou as embarcações e impediu muitas outras de partir. Luís esperava converter o sultão de Tunis ao cristianismo, para, aliados, atacarem o sultão do Egito. No entanto, depois da rápida conquista de Cartago pelos cruzados, este não permitiu sequer o desembarque da armada europeia. Iniciou-se um confronto com os franceses assediando vários pontos nevrálgicos dos inimigos e a própria capital. Como esta resistisse, decidiram dominá-la cortando os víveres. Mas as doenças da cidade atingiram também o exército francês. Luís IX viu morrer seu filho João Tristão, nascido durante o seu cativeiro no Egito, e pouco depois morreria ele mesmo, a 25 de agosto de 1270, precisamente 22 anos após a sua partida para a Sétima Cruzada. A reputação de santidade e de justiça do soberano estava já estabelecida durante a sua vida, pelo que era regularmente escolhido como árbitro das desavenças entre os grandes do velho continente. O prestígio e o respeito na Europa por Luís IX seria mais devido a estas qualidades que pelo poderio militar. Para os seus contemporâneos foi considerado o melhor exemplo de um príncipe cristão, primus inter pares, o primeiro entre iguais. A 4 de dezembro de 1259, em Paris, assinou o Tratado de Abbeville com Henrique III da Inglaterra, acabando assim a primeira fase da Guerra dos 100 Anos entre os dois países. O culto deste santo foi juridicamente examinado e aprovado pelo Papa Bonifácio VIII, que o canonizou em 1297 com o nome de São Luís da França. Luís IX foi frequentemente considerado o modelo do monarca cristão ideal. Devido à aura de santidade ligada à memória de Luís IX, muitos mais reis da França se chamariam Luís, especialmente na dinastia de Bourbon. Foi de certo sem medida que amou e serviu Cristo, esse último cruzado,
loiro e pálido, votado sem descanso à Santa Guerra, e adormecida enfim na eterna paz.